Bom dia, turma do quarto ano, aqui é a professora Aline e hoje estarei passando para vocês os conteúdos de História. Por favor, abram a apostila de vocês na página 6, na parte de História. Bom, o nosso conteúdo hoje fala sobre a organização social dos índios, os contatos entre indígenas e portugueses e também falaremos um pouco mais sobre a religião indígena, tá ok, pessoal? Abram lá a apostila de vocês, vamos acompanhar. A organização social dos índios, gente. Entre os indígenas não existem classes sociais, pessoal, como acontece com o homem branco. Todos, gente, têm o mesmo direito e o mesmo tratamento, tá? Por exemplo, a terra e a caça é dividida com todos da tribo da mesma forma, tá? Mesmo sendo pajé, mesmo sendo o chefe da tribo, ele recebe a mesma quantidade de caça, né, para se alimentar do que um outro índio, tá? Então não há essa divisão, nenhum privilégio, tá certo? Apenas os instrumentos de trabalho são de uso individual, que é o caso do machado, dos arcos, das flechas e dos arpões, tá? O trabalho é dividido na tribo por idade e por sexo. As mulheres ficam responsáveis pela comida e pelas crianças, entre outros trabalhos mais leves, né? Enquanto os homens ficam com o serviço mais pesado, que é a caça, a pesca, a guerra e a derrubada das árvores. Destacam-se, gente, duas figuras importantes na tribo. O pajé, que é o sacerdote da tribo, ligado aos rituais religiosos, e o cacique, que é o chefe da tribo, e organiza e orienta os índios. Agora, com relação, gente, à educação indígena, é bem interessante, é bem diferente da nossa. A educação dos pequenos índios, os curumins, como são chamados, é feita na prática. Quando eles atingem os 13 ou 14 anos, eles passam por testes na tribo para entrar na vida adulta, tá? E eles vão caçar junto, né, com os índios mais experientes, mais velhos da tribo, para aprenderem o trabalho, né, como se faz a lida do dia a dia. Então, eles aprendem na prática do dia a dia, certo? Vamos agora aos contatos entre indígenas, pessoal, e portugueses, tá? Gente, o primeiro contato entre os indígenas e portugueses, gente, foi de muita estranheza, admiração e até um pouco de respeito. Esse contato foi relatado na carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal. Lembra que na esquadra de Cabral tinha um escrivão chamado Pero Vaz de Caminha e ele era responsável a escrever o diário de bordo, tudo que acontecia, todos os dias ele relatava nesse diário. E foi Pero Vaz de Caminha que mandou essa primeira carta, né, ao rei de Portugal. Nessa carta, Caminha contou que para que os portugueses explorassem a madeira da árvore do pau-brasil, os portugueses tiveram que escravizar os índios, ou então tinham que fazer o escambo, que era a troca do trabalho dos índios por espelhos, apitos, colares, né, chocalhos, essas bugigangas. Os portugueses, muito gananciosos, queriam as terras dos índios e, para isso, usaram a violência. Matavam os índios, os escravizavam. Isso sem falar nas transmissões de doenças, gente, como a gripe, que dizimaram, ou seja, mataram muitos índios. E isso, gente, seguiu-se por séculos, resultando, gente, num pequeno número de índios que, infelizmente, nós temos hoje. Porque o índio não estava, gente, acostumado com o homem branco e não tinha determinadas enfermidades que o homem branco possuía. Então, logo não tendo anticorpos, tendo contato com os europeus, acabaram pegando gripes que acabaram matando os índios porque eles não tinham anticorpos para defender o seu organismo, né? A visão que o europeu tinha do índio, gente, era eurocêntrica. O que é isso? Os europeus se achavam superiores e por isso poderiam escravizar e impor a sua cultura e língua aos índios, que com o tempo
gente, foi perdendo a sua identidade. Os índios foram sendo aculturados, ou seja, eles começaram a perder a sua cultura e absorver a cultura do europeu, tá ok? Com relação à religião indígena, que é o próximo tópico aqui, ó, que nós veremos agora, os índios possuíam vários deuses, eles eram politeístas, gente. O que é isso? Adoravam vários deuses, tá? Eles tinham rituais religiosos bem diferentes. E como já vimos, o chefe responsável pelas cerimônias e rituais era o pajé. Por hoje, gente, nós ficamos por aqui, pessoal. Não deixem de fazer a lista de exercícios, tá? Que vai estar disponibilizado lá no grupo, tá bom, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.